Com os tecidos de púrpura violácea, escarlate e carmesim, fizeram as vestes sagradas para o serviço no santuário e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para fazer a insígnia do oráculo, usaram ouro, tecidos de púrpura violácea, escarlate e carmesim e linho retorcido. Estenderam o ouro em lâminas e cortaram fios, que entrelaçaram nos vários tecidos de púrpura violácea, escarlate e carmesim e no linho fino, executando bordados artísticos. Fizeram 2 tiras que se uniam nas extremidades e passavam pelos ombros da veste. O cinto que servia para o segurar era do mesmo tecido e foi trabalhado da mesma forma, de ouro, tecidos de púrpura violácea, escarlate e carmesim e linho retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Montaram depois as pedras de ónix em engastes de ouro e gravaram nelas, como se gravam os sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, colocaram depois as pedras nas tiras da insígnia do oráculo, que passam pelos ombros do sacerdote, para o Senhor se lembrar dos israelitas. Confeccionaram o peitoral, obra de arte como a insígnia do oráculo, de ouro, tecidos de púrpura violácea, escarlate e carmesim e linho retorcido. Era quadrado, dobrado em 2, com um palmo de cada lado. Guarneceram-no de 4 fiadas de pedras preciosas. Na primeira fiada colocaram um rubi, um topázio e uma esmeralda. Na segunda fila, um jaspe, uma safira e um diamante. Na terceira, uma opala, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ónix e um jaspe. Todas estas pedras estavam engastadas em ouro, correspondendo aos nomes dos 12 filhos de Israel. Em cada uma das pedras estava gravado, em forma de sinete, o nome de uma das 12 tribos. Sobre o peitoral fizeram pequenas correntes de ouro puro, entrelaçadas em forma de cordão. Fizeram também 2 engastes e 2 argolas de ouro que colocaram nos 2 cantos do peitoral. Passaram depois as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas dos cantos do peitoral e fixaram as 2 pontas de cada corrente nos 2 engastes, segurando-as pela frente às 2 das tiras que passam pelos ombros da insígnia do oráculo. Fizeram igualmente 2 argolas de ouro que fixaram nas pontas debaixo do peitoral, na orla interior que se justapõe à insígnia. Fizeram outras 2 argolas de ouro que fixaram debaixo das 2 faixas da insígnia, do lado da frente, no ponto em que elas se unem por cima do cinto da insígnia. Prenderam o peitoral, ligando as suas argolas às da insígnia, por meio de um cordão de púrpura violácea, de forma a fixar o peitoral sobre o cinto da insígnia, para que o peitoral não oscile, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O manto da insígnia sacerdotal foi inteiramente feito de tecidos de púrpura violácea, com uma abertura como a abertura de uma cota de malha, toda debruada para evitar os rasgões. Em volta da orla inferior colocaram romãs de púrpura violácea, escarlate e carmesim. Fizeram campainhas de ouro puro e entremearam-nas em toda a volta, com as romãs na orla do manto. Era uma campainha seguida de uma romã em toda a orla inferior do manto para as funções litúrgicas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. As túnicas para Arão e seus filhos foram feitas de linho fino e bordadas artisticamente, bem como o turbante, as tiaras para as cerimônias e os calções, tudo de linho retorcido. O cinto também de linho retorcido e de tecidos de púrpura violácea, escarlate e carmesim bordado, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram também a placa sagrada de ouro puro, na qual gravaram como se fosse um sinete as palavras "Consagrado ao Senhor". Prenderam-na com uma fita de tecido de púrpura violácea na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A construção do santuário e da tenda do encontro chegou ao fim. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Entregaram então a Moisés o santuário, a tenda e todos os seus utensílios, ganchos, tábuas, travessas, colunas e bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina em frente da arca, a arca com o documento da aliança, com os seus varais e a cobertura, a mesa com todos os seus utensílios e os pães consagrados ao Senhor, o candelabro de ouro puro, com todas as lâmpadas preparadas, todos os acessórios e o azeite para o candelabro, o altar de ouro, o óleo da consagração, o incenso aromático, a cortina para a entrada da tenda, o altar de cobre, com a sua grade de cobre, os
os varais e todos os seus utensílios, a bacia com a base, os cortinados do átrio, as colunas e as bases, a cortina da porta do átrio, com os seus cordões, estacas e todos os utensílios para o serviço do santuário e da tenda do encontro, as vestes litúrgicas para o serviço no santuário, os ornamentos sagrados do sacerdote Arão e as vestes para os seus filhos usarem nas funções sacerdotais. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e quando Moisés verificou que tudo fora executado como o Senhor tinha dito, abençoou-os.